Irmãos e irmãs, estamos no último domingo do ano litúrgico. Este 34º domingo do tempo comum é chamado de o domingo de Cristo Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa festa é celebrada a pedido do Papa, declaração do Papa Pio XI, desde 1925. O Papa desejava que a sociedade toda olhasse para o Cristo como aquilo que Ele é, aquele que tem tudo em suas mãos, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que recapitula em si, como diz a palavra de Deus, todas as coisas. É verdade que estamos acostumados aos crucifixos, a contemplar Cristo pregado na cruz, a venerar um Jesus morto por amor do homem. A piedade cristã é tingida de nuances dolorosas e compassivas. A imagem do crucificado, não sei, mas talvez já não nos cause tanto incômodo, não seja nem perturbadora nem irritante. Nos acostumamos à cruz, à imagem dela. Inclusive, a cruz é um motivo de ornamentação artística. Faz um tempo, alguns anos, que ter um baita de um crucifixo assim era moda, né? Estava na moda. Alguém aí deve ter em casa ainda, porque sai da moda, você tem que fazer alguma coisa com ele, não deixa guardado em casa. Nem é bem o seu assim não, mas é nesse tamanho para maior, viu? Umas pedrarias, né? Então estava na moda ter aquele crucifixo, e todo mundo quer acreditar que até quem não era muito de igreja e religião usava a cruz como um adereço. Então, para usar aquela cruz, basta ter o pescoço para pendurar e uns trocos para comprar, né? Não é necessário mais que isso. Agora, a outra cruz, a cruz do Cristo, não basta o pescoço e não basta alguns reais, porque não se compra. Acredita-se hoje, de algum modo, num Cristo bastante quieto, silencioso, embora em nome desse Cristo, ainda hoje, ano 2018, muita gente no mundo morra por causa dele. Na semana passada, eu já citava, num dos países ali da África, infelizmente não me lembro agora o nome, de qual lugar. No domingo passado, uma bomba foi lançada na catedral durante a missa, além do padre, outras 42 pessoas foram assassinadas por causa de Cristo, só isso. Não outro motivo. Mas o nome do Cristo, a cruz do Cristo, continua fazendo com que muita gente doe a vida, mais do que perder a vida, doe a vida. Para muitos, hoje seria importante perguntar o que significa celebrar esse Cristo Rei vivo, interpelado, que dirige e governa, que fortalece todos os movimentos da nossa vida. Como o reino de Deus pode ser entendido numa linguagem atual? Afinal de contas, todos os reis do mundo são aqueles que usurpam o poder, que oprimem os seus súditos, que extorquem os seus súditos. Uma organização talvez não a mais interessante para qualificar Cristo como rei. Ele mesmo que se disse ser o pastor, o bom pastor. Para muitos, falar de Cristo Rei é quase falar de algo superado do ponto de vista da fé. Tem gente que não escutou falar em Cristo ainda, por mais estranho que isso possa parecer. Os que acreditam no Cristo, no mundo, são um pouquinho mais de 2 bilhões de pessoas, e o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Então faltam pelo menos 3/3 de pessoas conhecer verdadeiramente e tomar uma decisão por Cristo ou contra Ele. Também podíamos pensar que, sociologicamente falando, o Cristo Rei é um assunto sem importância. O reino dele não rivaliza com os outros reinos, os valores e exigências não são os valores e as exigências dos reinos mundanos, portanto, deixa para lá. Agora, por outro lado, é bastante fácil a gente aclamar Cristo Rei num domingo de Ramos, numa procissão, num momento de euforia espiritual. Por exemplo, a gente bota ali uma música de fundo e alguém aqui conduz uma oração, pode ser o padre também,
Vamos fechar os olhos, pôr a mão no coração e entregue a sua vida para o Senhor. E o Senhor é Rei, o Senhor é o meu Rei. Você vai repetindo: o Senhor é meu Rei, o Rei da minha vida. O Senhor é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, tal, tal. Sai daqui tinindo, cheio de gás, até chegar ali fora e se irritar com alguém que não esperou você sair com seu carro, lá já saindo da missa. Ou alguém que deu uma raspadinha em você, aí já acabou tudo o reinado de Cristo na sua vida. Aí volta você a reinar a sua vida, a governar a sua vida. Ou então, diante de uma situação em que exija de você sacrifício, perdão, renúncia, você volta a governar a sua vida. O Senhor Jesus se torna seu Senhor e Rei apenas no momento de oração. É preciso ver quem de fato governa a vida da gente. Às vezes estamos o tempo todo cegados na busca do poder, na busca de ter mais coisas. Repito, é fácil, não representa dificuldade mesmo a gente aclamar Jesus numa procissão, gritar Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva! E a vida, o dia a dia, as consequências dele ser o Rei da sua vida. Porque, de fato, crer num Cristo que está presente e influenciando a vida de todos os dias, num Cristo que compromete, que muda a existência da gente, a existência do ser humano, que pede fidelidade aos valores permanentes do Evangelho. Tinha um trocadilho mais ou menos assim. Muita gente vive na crista da onda. É que crista da onda também já é uma coisa demodê, né? Meio velha, né? Mas tinha esse ditado, né? Está na crista da onda, né? Fazer tal coisa, ou outra coisa. Vocês estão com um cara que não lembram desse ditado? Quem tem pelo menos 30 anos tem que lembrar, gente. Então, estar na crista da onda está na moda. Né? O trocadilho era o seguinte: em lugar de estar na crista da onda, o bom seria estar na onda de Cristo. Porque não é um modismo, é uma decisão para uma vida inteira. Há também uma grande contradição. É tentar tornar o reino de Cristo, que não é deste mundo, como ouvimos no Evangelho, um reino mundano. É enorme a tentação de confundir o poder econômico, político e social com o poder de Deus, ou da própria igreja. E muito esforço é gasto para influenciar situações mundanas, a fim de tornar o reino de Deus presente. Eu preciso tocar aqui num exemplo político, mas vocês não fiquem preocupados não, que eu estou em paz e vocês devem ficar em paz. Eu só preciso mesmo, que é o mais fácil de se enxergar, né? E se fosse outro tempo, eu nem precisaria ficar com tanta delicadeza, pisando em terreno minado. Mas veja, não me agrada de nenhum modo esse negócio de ter uma bancada evangélica no Congresso. Ainda mais quando as notícias que surgem, os interesses daqueles que usam o nome do Cristo, o nome de Deus, em nome da defesa da família, em nome do Senhor, seja para fazer fortuna para si mesmo, seja para defender prebendas ou privilégios para essa ou para aquela igreja, não está certo. O espaço espiritual e o espaço temporal são distintos. E a Igreja Católica mesmo já sofreu tanto na história, porque em algum momento as duas coisas eram uma só. E os homens da Igreja, em nome de Deus, fizeram tantas coisas questionáveis nos critérios que temos hoje. Não basta usar ou dizer o nome de Deus, como o slogan desse ano, né? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, como assim? Se estamos partidarizados e Deus está acima de tudo, quer dizer, eu que estou acima, se uso o nome de Deus estou acima, as minhas ideias é que estão acima, não Deus acima das minhas ideias. Desculpe se eu estou filosofando demais, mas usar o nome de Deus nunca é bom, nunca é bom. Os crucifixos estão nas repartições públicas faz bastante tempo aqui no nosso país e são nos lugares onde as coisas mais estranhas acontecem. As decisões mais atrapalhadas acontecem. Eu não teria
nenhum tipo de problema se criassem uma lei para tirar os crucifixos dos espaços das repartições públicas. Não teria. Porque se o Cristo estiver no coração e na vida das pessoas, ele não precisa ter uma imagem em lugar nenhum. Você será a imagem dele. Tem muita imagem de Cristo de gesso por aí, faltando imagem viva do Senhor por aí. E isso, entendo, né, que a gente se sente representado de ver o Cristo, né, a figura, entendo. E nem estou aqui advogando que se tire, mas se tirar eu não perco meu sono. Nem um pouco. Porque vejo que mesmo aqueles que assiduamente me frequentam a nossa comunidade, não conseguem o tempo todo permitir que Cristo seja o rei da sua vida, da sua família, da sua casa. Quando precisa, os critérios que norteiam as suas decisões não são os critérios do Evangelho, são os critérios próprios, que às vezes estão um pouquinho distantes do Evangelho. E às vezes, não tão um pouquinho, bem distantes. Tem gente que quase se esconde dentro da igreja, se esconde atrás das orações que faz. Eu sempre falando disso, me lembro daquela vez que apareceu aí na TV, e dá para a gente assistir tudo no YouTube hoje em dia, ou não só no YouTube, tem tantas plataformas de vídeo na internet. Aquele grupo, 4 pessoas, fazendo uma oração, agradecendo a Deus, louvando, um louvor a Deus, porque a propina tinha dado certo. Lá em Brasília, vocês lembram disso? Eram 4 abraçados assim, e louvavam a Deus, nosso Pai, não sei o quê, porque deu certo o negócio, e o negócio era propina. Então, eu devia estar aqui agradecendo a Deus, porque falaram do nome de Deus, estão falando da família, dos bons costumes, mas eu estou com mais receio do que alegria sobre isso. A gente vai gostosamente entrando na conversa, porque ela nos parece simpática, mas sempre em função de grupos menores. Se hoje, eu que apanhava ontem, preciso bater em quem batia em mim, nada mudou, apenas a posição. Se ontem você batia, o seu sonho maior era bater também e hoje está batendo, só mudou a posição. Não mudou o funcionamento, não mudou a mentalidade, não mudaram os costumes. Conseguem enxergar isso? Porque às vezes o sonho que a gente tem... Lembro-me de uma coisa aqui um pouco triste, mas vamos lá. Quando visitava o presídio, quase nunca ia no domingo, porque o domingo era o dia da família visitar, então por que o padre ia lá, né? Eu tinha outros dias para ir e ia nos outros dias. Mas 2 ou 3 vezes eu fui no domingo para ver como que era a movimentação ali na portaria. E certo dia tinham as crianças esperando com a sua família para entrar. E tinham as crianças brincando, todas muito pequenas. E elas brincavam, porque o guarda ali da guarita permitiu que entrasse um pouquinho. Então elas brincavam de agente penitenciário e preso. E o maior sonho de uma delas era ser faxina. Para quem não é ambientado ao discurso, ser faxina é o preso que coordena a cela. A maior ambição daquela criança era ser o coordenador da cela. Não deve nos alegrar nada disso. Mas na convivência, a gente vai assimilando o que a gente recebe. Ela estava crescendo nesse ambiente, com esses exemplos. E o máximo que conseguia ansiar era ser o coordenador do grupo dos presos. Cristo não reinou nos lugares ou dos lugares privilegiados, nem reinou de posições de influência. Cristo reinou no serviço, na dedicação, na humildade, no compromisso com os necessitados, com os desafortunados, com os pecadores, com as mulheres da vida, com aqueles que foram marginalizados na sociedade da sua época. Quem eram? Os cegos, os leprosos, as viúvas. Ele está conosco hoje. E nós cristãos tantas vezes pretendemos fazer um reino de Deus nosso, do nosso modo, da nossa medida. É brincando, mas não é brincando, né, gente? Hoje os pais
só tem filhos príncipes e princesas, né? Meu príncipe, minha princesa. Quem é pai de príncipe e princesa é rei e rainha, né? Talvez a pessoa esteja se elogiando como rei e rainha, né? Pode ser isso. Mas eu acho que seria bom hoje vocês destronarem os príncipes e as princesas de vocês. Porque um reino que só tenha príncipe e princesa, rei e rainha e não tenha súdito, não vai dar certo. As crianças que crescem assim, centro de toda a atenção, já estão cobrando o seu preço. Já estão exigindo todos os sacrifícios dos seus pais. Eu sugiro, sem nenhum tipo de ofensa, destrone o filho logo hoje. Vai ser melhor para todo mundo. Os reinos precisam ter ordem. É como, agora eu não sou especialista em educação das crianças, sou só meio metido no assunto, né, de ficar vendo, lendo e observando. Mas não está certo, me parece, né, os especialistas dizem. Por exemplo, quando nasce um filho, a mulher destrona o marido da cama. É o filho que toma o lugar. Cada um tem que ter o seu lugar. A mesma coisa, dá para ver, mas de novo, fiquem tranquilos, não tem ninguém aqui na minha cabeça agora. Você pega as fotografias, né, de alguém, ou seja, do pai ou da mãe, e está lá ou a foto dos filhos, ou a foto da mãe com os filhos, e cadê o pai dessas crianças? Cadê a mãe dessas crianças? Quem chegou primeiro e vai continuar depois é o marido e a marida. As crianças vêm e passam. Como a gente fez isso? Isso vai cobrar o seu preço, pode esperar. Já tem cobrado. Já tem cobrado. Se quiser, acolha o que o padre está dizendo. Se não quiser, segue a vida tranquilamente. Ninguém precisa nem perder o sono. É só continuar vivendo em paz. Mas tantos reinos, e nós queremos nesse reino pequeno que construímos para nós mesmos, nós queremos o incenso, a adoração, a admiração. Tem gente que é tão egoísta, que até quando elogia o outro está elogiando a si mesmo. Quer ver um exemplo? Quando eu digo assim, né, eu quero elogiar você que deu certo, e eu ajudei você, fala assim, olha, parabéns, eu não teria apostado meu nome se eu não soubesse que você ia dar certo. Eu estou falando bem de mim. Ou não? Quantas vezes o egoísmo da gente dita as regras, não só as palavras, as regras do comportamento do dia a dia. Quer ver então quando eu atendo um casal, ou um ou outro, né, o marido ou a marida, e falando do filho, eles falam assim, meu filho não é dos vocês, não é nosso filho. Tudo isso indica alguma coisa, gente. Claro que indica alguma coisa. Não é natural que seja assim. Não é tranquilo que seja assim. Mas voltemos ao Cristo Rei. Ele foi e é Rei por ser testemunha da verdade e do amor sem limites. E nossa vida está cheia de mentiras e desgostos. Mudança e conversão são necessárias. Viver como cristão é descobrir as exigências e também as maravilhas do reino de Deus com total e confiante dedicação. 2 ideias para terminar essa conversa. Nós teríamos que depurar, portanto, a ideia do rei para atribuí-la a Cristo Jesus. Em nosso mundo, parece que a percepção é a seguinte: reina o terror, reina a miséria, reina a exploração, reina a vingança, reina o negócio sujo, reina a violência disseminada, reina a intolerância e o preconceito. Sentem assim também? O quanto isso tudo de ruim tem espaço? Quando no nosso mundo, reinar a confiança mútua, quando todos viverem a cultura do encontro, quando não houver excluídos nem sofredores, quando os negócios forem honrados, quando formos capazes de compartilhar e de acolher o diferente, então poderemos começar a atribuir o título a Cristo Rei e proclamar que Ele reina. Jesus acreditou na força da semente, Jesus acreditou na força do fermento, Jesus acreditou na criatividade das pessoas simples, Jesus acreditou no dinamismo incomparável do Espírito, sempre a partir de dentro. Jesus é Rei porque Ele deixou transparecer a sua vida interior. Dizia esses dias, num grupo, refletindo, como hoje a gente acaba se ofendendo mais,
Antes a gente cumprimentava as pessoas, né? Cumprimentava o vizinho na hora que estava limpando a calçada, falava um oi, via a pessoa, achava interessante, simpática. Às vezes você até ia lá tomar um cafezinho na vizinha. E a vida seguia e todo mundo se dava bem. Hoje, você sabe o que a pessoa pensa, ela escreveu. Aí você já começa a achar que ela é horrorosa. Não acredito que ela pensa isso. Não acredito que ela vota nesse. Não acredito que ela frequenta aquele lugar. Antes, como a gente não sabia de tudo isso, ficava tudo mais ou menos tranquilo. Hoje, como a gente tem mais informação, então já não basta mais aquele sorrisinho, né? Aquele convitezinho para o café. A gente sabe o que o outro pensa e às vezes dá confusão. A última ideia é a seguinte. É provocando uma pergunta para a gente se fazer. Pensar o reino de Cristo, pensar o Cristo Rei, é pensar que Ele se deixou levar pelo poder do amor, o poder do serviço. O trono do Cristo é a cruz. A coroa do Cristo é de espinhos. O seu manto era fruto de um escárnio, de uma zombaria, de uma gozação. O seu séquito era daqueles que foram escolhidos entre as pessoas mais simples. Não estavam ali os doutores. Na hora final não tinha quase ninguém, para ser sincero. Ele acreditava no poder do amor. E nós? Acreditamos no poder do amor ou no amor ao poder? O que nos governa? O que nos leva adiante? O poder do amor ou o amor ao poder? Muita gente fala de Deus, fala de família, fala de serviço, mas no fundo só tem amor ao poder. E o poder tem raízes na areia. O tempo derruba, destrói. Vejamos tanta gente aí famosa, especialmente da classe política, claro que é mais fácil de a gente visualizar, que era importante, mandava e desmandava, hoje come quentinha lá na prisão. De que vale? De que vale esse poder quando ele está a serviço apenas de si mesmo? Falei lá, mas quero dizer a vocês aqui, que a gente também, e o padre também, pode correr esse risco. Ao invés de se deixar levar pelo poder do amor, se deixe levar pelo amor ao poder. Que o Cristo reine no meu e no coração de cada um. Que o Cristo reine na família minha e de cada um de vocês. Para que o Cristo reine nos lugares onde a gente trabalha, nos lugares onde a gente frequenta, aqui na nossa paróquia e no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.